Oi, pessoal, tudo bem? E aí, vamos começar nosso projeto, não é? É um projeto de redação do Enem. E essas aulas vão ser basicamente para a galerinha aí que está começando. Pessoal que não sabe, não faz ideia do que é a redação do Enem. É claro que os outros que já estão dentro da universidade, que vai fazer o Enem de novo, com certeza podem assistir às aulas, podem participar e é ótimo, porque ele já tem mais conhecimento. Beleza? Agora, essas aulas aqui é para quem está ainda assim sem saber o que vai fazer. Tá legal? Então a gente vai começar, não vamos perder muito tempo. Eu não sou professora, aliás, eu sou uma professora que brinca muito, mas aqui, assim, em frente à câmera, talvez eu não brinque tanto assim, igual muita galera fica gritando e tal, os outros professores que a gente vê no YouTube. Eu não vou fazer isso, porque eu acho cansativo também a aula. Eu não consigo assistir aula, o professor brincando o tempo todo, né? Mas a nossa não vai ser assim, não. A gente vai brincar, vou falar umas piadinhas idiotas de vez em quando, mas não muito, tá bom? Vamos lá, vamos falar então. Essa é a aula número 1 e a gente vai falar um básico sobre a redação do Enem. Vamos focar em primeiro momento na introdução, mas durante todas as aulas a gente vai voltar, vai falar várias outras coisas novas, coisas repetidas, bater na mesma tecla até que vocês consigam entender como que funciona a redação do Enem. Tá bom, gente? Eu queria que vocês sempre comentassem aqui, porque a gente tem o nosso grupo no WhatsApp. Inclusive, quem quiser, eu vou colocar na descrição do vídeo o link do nosso grupo do WhatsApp para quem quiser, estiver começando, quiser entrar no grupo, tranquilo. Mas eu preferia que os comentários fossem feitos aqui no YouTube, porque é mais fácil para eu ver, para poder responder, né? Porque lá tem muitos participantes e fica difícil a gente, né? Nossa, o grupo fica lotado de conversa, então a gente conversa aqui e tal, acho que vai ficar mais fácil para mim. E lá, quando eu tiver os vídeos que eu for postar aqui, eu já levo para lá, para ficar mais limpo o grupo, a conversa lá. Belezinha? Então tá. A gente vai falar muito, vamos fazer muitos vídeos, se Deus quiser, a gente vai continuar até o dia do Enem, vamos ficar junto, tá bom? Meu lema é sempre: ninguém solta a mão de ninguém. Então, se tem um aluno aí que sabe um pouquinho mais, que ajude o outro que está começando agora, porque acho que no ano passado aqui de Itacaré entraram, não sei, uns 26 alunos na universidade. Então, dessa galera aí, se tiver 10 aí que possa dar uma força, 10 monitores, vai ser bem legal para ajudar a galerinha que está começando, tá bom? Dar força para todo mundo. É um ajudando o outro, né? Vamos falar então da redação do Enem. Como é que é essa redação do Enem? A redação do Enem, primeiro, é uma das provas mais importantes que tem no Enem. Por quê? Porque a redação do Enem, se você conseguir entender a técnica dela, se você conseguir entender, trabalhar, conhecer os temas, se você conseguir trabalhar ela, você garante com certeza que você pode tirar até 1000. Ah, ô Cátia, você tá sonhando? Não, não tô sonhando não. Dá para tirar 1000. Já tive aluno que tirou 1000, tive aluno que tirou 900, 780, 850, 890, tem muitas notas boas. Dá para tirar. Basta que você. E não é inspiração. Eu sempre digo, redação do Enem não é inspiração. Tem que ter inspiração? Tem. Mas é mais a transpiração, é você trabalhar mesmo e basicamente saber a técnica. A redação do Enem ela é muito técnica. Se você entender o que eles querem de você, você consegue fazer. E nós vamos trabalhar isso aqui, vamos fazer projetos de redação, tá? Beleza. Vamos falar então como que funciona essa redação do Enem. Primeira coisa, que texto é? O tipo de texto é dissertativo argumentativo. Nós temos aí basicamente 4 tipos de texto. O primeiro que a gente pode falar é o narrativo. Em alguns vestibulares até cai texto narrativo às vezes, mas na redação do Enem não. Já está estipulado que é dissertativo argumentativo. O narrativo é aquele texto que narra uma história, que conta alguma coisa, algum fato que houve. Ele conta, a gente vai contar, aconteceu tal coisa no dia tal. Você conta uma história, narra uma história. O texto descritivo é um texto que detalha, né? A parede do quarto onde a pessoa foi assassinada era verde, tinha 3 janelas. Você vai descrevendo, descreve a pessoa, descreve o local,
descreve como estava o dia, enfim. O texto dissertativo é um texto em que você disserta sobre alguma coisa, você fala sobre alguma coisa, você não está narrando, não está descrevendo, você está falando de alguma coisa que não é muito palpável, como eu diria. Acontecem vários assassinatos têm acontecido no país, eu só falo de coisa ruim, né? Vamos falar de coisa boa. Muitos países estão testando a vacina contra o coronavírus. Um exemplo. Você está dissertando sobre isso. Mas no texto dissertativo argumentativo, além de você falar a respeito do tema, da situação, você tem que fazer também, como que a gente diz, descer do muro. Você tem que se posicionar. Você é contra. Vamos falar de vacina? Você é contra a vacinação em massa ou você é a favor? Quando você disserta, você vai dizer: algumas pessoas acreditam que não deveriam tomar a vacina que vem da China, por exemplo. Outras pessoas acreditam que devem tomar. Alguns governantes acham que tem que ter vacinação em massa, que sem isso não pode voltar à escola. Outros já acham que não, que ninguém é obrigado a ser vacinado. Você está dissertando, está falando a respeito. Agora, na redação do Enem, isso não pode acontecer. Você tem que se posicionar. Você é contra ou é a favor? Você tem que se posicionar. É importante que, já na introdução você vai dizer, é importante que todo o país seja vacinado contra o coronavírus. Ou, ninguém pode ser obrigado a ser vacinado. Você está dizendo. E você não vai dizer assim, eu acho que é importante, eu acho que não é. Não. Você vai dizer como se fosse alguma coisa certa. É importante que todo mundo seja vacinado. Ou, impossível que todos sejam vacinados. É incontestável o fato de que ninguém pode ser obrigado a ser vacinado. Você vai se posicionar. Tá legal? Isso tem que ficar muito claro, gente. É o texto dissertativo argumentativo. E se você não consegue entender essa primeira parte, você já perde muito. Você já vai perder na competência 2. Depois a gente vai falar sobre as competências, tá? Agora, por enquanto, vamos só iniciar. Então, esse pedacinho do que eu tô falando, vocês têm que saber. O que é um texto dissertativo argumentativo? No nosso texto, às vezes acontece, eu já vejo eu sou corretora de redação, e eu vejo textos de alunos, assim, que não são meus alunos, né? Que eu só corrijo. E eles colocam alguma narração no meio do texto. O Enem vai tirar seus pontos? Talvez não. Se você não fizer o texto inteiro, assim, claro, né? Se você fizer o texto inteiro, acabou. Mas pode ser que num parágrafo o cara resolva colocar. O Enem pode ser que não vá te tirar ponto disso. Mas você, aluno meu, não vai fazer isso. A gente vai trabalhar o texto inteiro. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta, tá bom? Vamos trabalhar dentro do que o Enem pede. É dissertativo argumentativo? É nisso que a gente vai trabalhar. Ninguém vai... Esqueçam do narrativo, esqueçam do descritivo. Vamos trabalhar isso aqui. Beleza. Bom, na prova oficial do Enem, ele traz os textos que são os textos motivadores, tá? Ele vem trazendo texto, vem trazendo charge, que motivam você a escrever a respeito daquele tema. Só que todo mundo já sabe que não pode copiar nem um pedaço desse texto. Você não pode copiar nada dos textos motivadores. Não pode, tá? Não pode. Se você fizer isso, você vai ser penalizado e já era seu Enem. Acabou. Muito provavelmente você vai dançar. Porque a redação do Enem, além de você, a vantagem dela ser você conseguir saber o quanto que você pode tirar, ainda tem uma outra vantagem, que ela puxa a sua nota. E ela puxa a nota que você tem. Se você não foi bem nas outras provas, se você tira um 900 na prova do Enem, muito provável que você está dentro da universidade, assim. A não ser que você zere alguma coisa lá, enfim, né, gente? Mas a redação do Enem, ela faz isso, ela puxa a sua nota. Então, vamos trabalhar muito nessa redação do Enem. Claro que vocês não podem esquecer das outras, tá? Aqui mesmo eu vou trabalhar com vocês língua portuguesa, porque tem que trabalhar. A questão de crase. Poxa, eu vou mostrar para vocês depois onde é que vocês vão perder ponto, tá? Então, eu vou precisar falar de crase com vocês aqui. Não sei se o nosso tempo vai ser suficiente, mas vamos precisar falar de crase, vamos precisar falar de literatura brasileira, vamos precisar.
Vamos precisar falar até de biologia, de tudo que seja importante para a gente trabalhar a nossa redação. Outra coisa, o texto tem que ter no mínimo 8 linhas. Na verdade, 7 linhas, tá? Eu tô falando aqui, gente, mas aluno meu não vai escrever 8 linhas. Aluno meu vai escrever de 20 para fora, para cima. Então, o mínimo é 8 e o máximo é 30, tá? Essa redação até 30 linhas, a gente trabalha em 4 parágrafos, tá? Pode ser mais? Pode, mas vocês não. A gente vai trabalhar 4 parágrafos. Eu vou ensinar vocês a fazer um projeto de redação. E aí, a gente vai trabalhar dentro desse projeto. Não vamos ficar fugindo. Ah, pode ser isso, pode ser aquilo. Não. A gente vai trabalhar dentro de 4 parágrafos. E como são 30 linhas no máximo, a gente vai trabalhar basicamente, 7 linhas em cada parágrafo. Aí pode ser que um parágrafo tenha 4 linhas, o outro vai ter 8 linhas. Tá entendendo? Porque a gente vai trabalhar entre 20 e 30 linhas. Nada de 10 linhas, não. A gente vai trabalhar de 20 a 30 linhas. Então, vocês vão ver 5 linhas em cada parágrafo, 6 num, 7 no outro e tal. E vamos tentar fechar com 28 linhas. Por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, quando a gente vai... Você escreve lá as 28 linhas, né, no rascunho. Quando você vai passar passar limpo para a folha oficial, acaba que você acrescenta alguma coisinha e aí passou de... Se passar de 30 linhas, ficar enrolando, colocar embaixo, acabou. Se você perdeu aquele espaço, você perde... Não é que acabou. Se você colocar, por exemplo, 32 linhas, as últimas 2 linhas não vão ser contadas. E aí pode ser que o seu projeto de intervenção esteja nessas 2 linhas. E aí você vai perder muito ponto. Então, a gente vai trabalhar aí no máximo com 28 linhas, tá bom? Para poder ter um espaço para quando passar a redação a limpo, você ter essas 2 linhas aí de sobra para poder, sabe, dar uma respirada. Ah, esqueci de alguma coisa, bota uma citação, sei lá, qualquer coisa. Beleza? Então, beleza. O que mais? Sim, os parágrafos. O primeiro parágrafo é o parágrafo de introdução. É onde você vai colocar a sua tese, vou falar já sobre isso. O segundo parágrafo e o terceiro parágrafo são os seus parágrafos de desenvolvimento. Nesses 2 parágrafos é que você vai mostrar, você tem que mostrar pelo menos não vamos falar em pelo menos, vamos falar 2. Vocês vão mostrar 2 argumentos. Nesses argumentos você vai comprovar aquilo que você já disse lá no primeiro parágrafo. Vou falar já sobre isso. Então, são os 2 parágrafos de desenvolvimento. A gente chama de D1 e D2, tá? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. E no último parágrafo, você vai trabalhar a conclusão. Na conclusão, o Enem pede uma proposta de intervenção. Vamos bater nessa tecla. Eu quero aluno meu, todos os alunos meus, tirando 200 nessa competência, que é a competência 5. Depois vocês vão entender detalhadamente as competências. Esse parágrafo de conclusão, eu acredito que seja o parágrafo mais fácil de fazer. Tá legal? Então, vocês vão aprender a tirar 200 pontos desse parágrafo. A competência 1, que fala da gramática, esse eu acho mais complicado, porque muitos alunos não têm base de gramática. Porque não leem, porque às vezes os professores, sei lá, vacilaram de alguma forma. E gramática não é uma coisa fácil, tem que estudar. Eu fiz 4 anos de letras português, mas eu nunca aprendi português na faculdade. Eu tive que aprender português fora, estudando para concurso e outras coisas. Então, não é fácil. A gente vai ter que bater nisso aí. Porque, poxa, gente, se vocês conseguirem entender a gramática, assim, aprender a gramática... Agora, ó, aqui no YouTube tem muita aula de gramática. Depois eu posso passar para vocês uns links. Aí tem uns professores, professor Fábio... Sou ótimo, depois eu passo os links para vocês, se vocês quiserem. Para vocês estudarem, começar, porque eu não vou ter tempo de dar aula de gramática para vocês. Infelizmente, eu estou muito ocupada. Mas eu posso passar aí uma galera muito, muito top. Esse professor Fábio, ele é muito bom. Eu aprendi muita coisa com ele. Depois eu passo para vocês, se vocês quiserem. Beleza, o que mais? Tá. Sobre os temas que caem no Enem. Bom, basicamente, vai falar sobre o Brasil. Você vai ter que falar sobre o Brasil, tá? Pode cair global? Pode, mas o Brasil vai ter incluído nisso aí, tá? É o Brasil, será um tema social e ambiental. Pode ser que tenha ambiental, que envolva ambiental. Basicamente isso, tá? Basicamente isso. Temas polêmicos demais não caem no Enem. Exemplo,
falar sobre aborto, legalização de aborto, liberação de drogas. Nem adianta debater sobre isso, gente, porque é tema polêmico demais. Não cai, nunca caiu, né? Pode falar alguma coisa, igual teve o caso da menininha. Eu nem quero falar sobre esses casos, porque são coisas que não vão cair no Enem, mas pode ser que caia sobre, digamos assim, quer ver? A manifestação da sociedade em relação a um aborto que a criança fez. Sei lá, pode cair. Acredito que não caia. É muito polêmico. Mas é bom vocês saberem sobre tudo também. Tem que saber sobre tudo. Agora que caia, acho muito, muito difícil. Beleza? Tá. Agora a gente vai falar sobre como é essa prova e eu vou focar na introdução, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande e complica demais. Então eu vou falar sobre a introdução. Na introdução, gente, a introdução é aquele assim, sabe aquela, a primeira impressão é que fica. E é na introdução que você vai mostrar a que você veio, o que é que você vai fazer nessa redação. Na introdução, você vai apresentar o seu tema. Eu vou falar já sobre isso, mas na introdução você vai apresentar o tema, você vai dizer assim, eu entendi o tema e eu vou falar sobre ele. Você vai mostrar que sabe sobre isso. É claro que você não tem conhecimento de tudo que acontece no mundo, de tudo que já aconteceu. Você tem 17, 18, 19 anos, 20 anos. Eu, na minha idade, não sei de tudo que aconteceu, não sei de tudo. Meu sonho, né? Eu tenho que pesquisar. Mas você vai mostrar que você já ouviu falar sobre aquilo. Eu vou mostrar para vocês depois como é que a gente faz para escrever sobre alguma coisa que você pensa que nunca ouviu falar. Eu vou provar para vocês que vocês já ouviram falar e que dá para escrever sobre qualquer tema. Quando a gente nunca ouviu falar daquele tema, pelo menos 700 pontos você vai tirar, porque você vai falar sobre aquele tema. Mas isso é para frente. Você vai apresentar na introdução a tese, a sua tese. O que é a tese? É o problema. É onde você vai dizer assim, eu sou contra ou a favor de tal coisa, como eu falei antes. Você vai se posicionar. O corretor, ele já vai saber se você é contra ou a favor da vacinação em massa, por exemplo. Você já vai mostrar ali. É importante que as pessoas sejam vacinadas, que todas as pessoas sejam vacinadas o quanto antes possível. Tão logo apareça a vacina, você ali já vai mostrar. O corretor já vai saber que você é a favor. E aí se liga, porque se você disse na introdução que você é a favor de tal coisa, você vai ter que trabalhar todo o seu projeto dizendo que você é a favor de tal coisa. E aí, até chegar na conclusão, é isso que você vai fazer. Você não pode, de repente, ser contra. Do nada você falar, não é para fazer, não é para vacinar. Se lá no início você disse que é para vacinar. Por isso o projeto. Tranquilo? Beleza. Olha só, como é que você vai escrever uma boa redação do Enem, uma boa introdução? Primeiro, gente, olha, não adianta querer escrever redação do Enem se você não tem noção de nada dessa vida, se você tá jogando Free Fire o tempo todo, se você só fica assistindo besteira, ouvindo música ruim. Eu não vou citar música ruim, mas vocês sabem o que é uma música ruim. Uma música que fale que a mulher precisa apanhar, que a mulher tem que fazer isso assim, e... Enfim, eu não vou falar, porque a gente tá aqui ao vivo. Se eu tivesse em sala de aula, eu ia falar, não vou falar. Né? A gente tá aqui e esse vídeo eu não quero polemizar nada. Eu sou muito polêmica, não quero polemizar. Mas vocês têm que começar a ver a vida, ver o mundo onde é que vocês estão, de outra forma. Vocês têm que saber sobre a idade contemporânea, é o que a gente está vivendo hoje. Vocês têm que saber sobre uberização do trabalho, por exemplo, essa galera que está entregando delivery. Vocês têm que saber, nesse momento, sobre como é que realmente... Não é o que se fala, os negacionistas falam isso. Negacionista é uma palavra que eu nem sei que não devia existir, né? Mas existe a palavra negacionista. São pessoas que negam o fato de existir um vírus mortal. Né? No mundo, no Brasil tá matando 1.100, 1.200 pessoas por dia, mas existem essas pessoas, vocês não vão escutar esses caras, vocês vão buscar fontes confiáveis, biologia, ciência, história, geografia, arte, tudo vocês têm que conhecer um pouquinho. Globalização, democracia, o que é democracia? Tem que saber o que é democracia para não ficar escutando coisa de gente que nunca estudou,
que passou pela escola, sabe Deus como? Pagando, sei lá, né? De algum. Não é, vocês não podem ouvir essas pessoas, vocês não podem ouvir os MCs dizendo que a mulher tem que apanhar mesmo, que mulher agora, na época que eu, há alguns anos, dói um tapinha não dói. Cara, dói sim. E não é só um tapinha que dói. Dói quando você escuta coisa idiota de gente besta. Dói. Então, dói um tapinha não dói? Dói sim. Você tem que saber. Esses caras que falam esse tipo de coisa em música, essas meninas também, que tem umas meninas que só Jesus na causa, eles não estudam história, eles não sabem sobre nada. E você não pode ir atrás dele. Depois pode, se você quiser. É um direito seu. Mas para escrever redação do Enem, não. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô dizendo que vocês não podem ouvir música de Anitta. Eu nem conheço as músicas da Anitta, pra dizer a verdade. Eu gosto muito dela porque ela deu voz a uma galera que tava calada. Eu gosto do Pablo Vittar. Do Pablo Vittar, sei lá. Eu gosto dele. Claro que eu não gosto das músicas dele. Eu não tenho idade para gostar das músicas, mas eu gosto dele. Porque ele deu voz a uma galera que tava calada. Ele, Anitta, essa galera aí. Beleza. Agora, para escrever redação do Enem, não pode. Você vai citar a Anitta na redação do Enem? Se o corretor odeia ela, por exemplo, ele vai. Então, você pode ser quem você quiser, você pode falar sobre o que você quiser, mas não na redação do Enem, só isso. Quer ver um outro negócio interessante? A Bíblia. Você pode citar a Bíblia? Óbvio que pode, mas você só não pode citar como sendo a palavra de Deus, porque na redação do Enem não é isso que cabe. Não é dizer, porque isso é uma crença. Certo? Você pode acreditar nisso? Lógico que pode. Claro que pode e deve acreditar no que você quiser. Mas para escrever redação do Enem, não. Ficou claro isso, gente? Eu espero que sim, tá? Se não, depois vocês escrevem, não me xinga, não. Beleza? Precisa assistir bons filmes, boas séries. Tem séries tops pra caramba por aí, na Netflix, sei lá onde. Né? Você tem que ouvir música boa. O que é música boa? Música dos anos 60, 70, 80, que fala sobre coisas sociais. Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Lulu Santos. Tem gente muito legal, músicas muito boas que trazem conteúdo. Esse negócio de desce, 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 sobe, 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 sobe. Que conteúdo pode trazer para vocês? Nenhum. É legal? Lógico que é para dançar. Né? Eu sou da época... eu dançava todas as músicas do El Chan. Tem conteúdo para escrever redação do Enem? Não, mas era legal. Vocês podem, sim, dançar música de qualquer coisa que vocês quiserem. Só não pode escrever na redação do Enem. O que mais? Desenvolver o conhecimento de gramática. Já falei sobre isso. Vamos falar mais um pouco depois. Muito, 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 muito. Busca, gente. Busca. Porque a competência 1 te quebra se você ficar errando. Olha, se você errar, para você tirar 1000 na redação do Enem, por exemplo, na competência, para você tirar 1000, digamos que você tirou 200 em todas. Na competência 1, para você tirar 200, você só pode errar 2 coisas. Você pode ter 2 desvios em gramática. Gramática e crase, tudo, eu vou falar depois. Se você tiver 3, você já não tira 200 na competência 1, vai para 160. Se você tem até 10 erros, desvios, você tira 160. Se tiver 11 desvios, você já vai para 120. Acabou seu 1000, tá? Então, tem que estudar. Outra coisa importante, questionar sobre tudo. Você pesquisou, você ouviu falar, mas você fica, sim, tal, não tem... Não, questiona. É verdade? É mentira? Isso acontece? Não, pode acontecer, eu sou contra, eu sou a favor. Tudo agora vai ser vocês começarem a pensar sobre tudo. Precisa pensar sobre tudo, tá? O que mais? Ficar atento ao tema. Eu vou parar esse vídeo agora, porque já tem 24 minutos. Então, eu vou parar esse vídeo e vou fazer um outro, tá? Que é sobre o tema da redação. Tá legal? Então, aguenta aí que eu vou gravar o outro já já. Falou? Tchau, tchau.